Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, me chamo tal, completei 25 anos recentemente e estou aqui para tentar pedir ajuda, visto que terminei meu namoro 2 dias depois do meu aniversário. Ainda está bem recente e estou tentando me recuperar. Está sendo um processo bem complicado e doloroso, mas vamos lá. Vou tentar explicar de forma resumida, mas não escassa, da minha história para que talvez você possa me fornecer algum tipo de ajuda. Nos conhecemos no dia 13 de abril de 2020, através da rede social Twitter. E por coincidência descobrimos que estudamos na mesma universidade, a Federal aqui do estado onde moro, o Rio Grande do Norte. Sendo que, como estávamos em pandemia, estávamos em casa, presos, e ele mora numa cidade de quase 200 quilômetros de distância da capital onde moro. Viramos amigos e passamos a interagir bastante nessa rede social. Passamos a brincar, discutir, comentar algumas coisas que passavam pela nossa rotina, e isso foi criando um vínculo que aos poucos fomos percebendo que estava nascendo um sentimento e uma certa atração entre nós dois. Resolvemos trocar Instagram e Telegram. Nessas outras redes sociais começamos a trocar outros tipos de interação também. Quando chegou o Natal, ele me deu uma cantada bem direta e foi quando eu percebi que eu realmente estava afim dele. Intensificamos nosso contato através do Telegram e dia após dia, nossa comunicação ficou mais intensa, dedicada e constante. Eu nunca tinha namorado na minha vida. Já tive outras relações curtas com outros caras, alguns que envolveram grande sentimento da minha parte, mas que eu já tinha certeza dentro de mim que não ia muito longe. Com esse garoto eu senti algo muito sincero e puro, e eu estava dedicado a viver meu primeiro relacionamento amoroso sério. No dia 1º de maio de 2021, pedi ele em namoro e ele aceitou. Ele tem 20 anos completados em abril. Mandei presente e bolo para ele. Eu já havia conversado com meu pai desde fevereiro sobre a minha vontade de namorar com esse garoto e que estava determinado a investir nisso. E deu certo. Como a Covid estava nos impedindo de nos ver, já que estamos em período remoto na universidade e a previsão é que só volte presencial em 2022, quando ele viria para a capital estudar, já que estudamos na mesma universidade, não tínhamos noção de quando íamos se ver e resolvemos marcar nosso primeiro encontro para outubro, porque pensávamos que seria quando a onda estaria bem menos intensa. Acontece que quando foi em meado de junho, ele perdeu uma gatinha que amava muito e isso deixou muito abatido, ansioso. Ele teve alguns problemas de saúde logo após o ocorrido e isso levou ele a querer adiantar nosso encontro como uma forma de tentar melhorar a autoestima dele, fazer bem para nós dois. Aqui não é nem questão de autoestima, né? Aqui não é questão de autoestima. Aqui é questão de, perder uma gatinha e é uma questão de tristeza mesmo. Então não tem nada a ver com autoestima. Tem a ver com o estado de espírito. Eu quero, te conhecer porque talvez isso me ajude, nesse momento doloroso que eu estou passando. Mas a gente não pode misturar uma coisa com a outra, não. Tá? Então, eu perder alguém e me entristecer por isso não tem a ver com autoestima. A não ser, é claro, que estejamos falando de perder um namorado, Eu perdi um namorado para uma outra pessoa e isso mexeu com a minha autoestima. Aí sim. Durante esse tempo, ele já dizia que não gostava de se relacionar à distância, mas que estava fazendo isso porque gostava de mim. Isso me deixou um pouco preocupado, mas se ele aceitou entrar nessa jornada comigo, então eu estava bem disposto a viver tudo isso com ele, não é mesmo?
E daí a gente se viu, o primeiro encontro foi perfeito. Nos vimos de novo no mês de julho, quando ele veio conhecer meus pais. Em agosto ele veio de novo e por último nos vimos em outubro, quando eu fui conhecer os pais dele. O problema é que eu estava começando a perceber que a distância dificulta bastante a relação do casal, principalmente no quesito comunicação. Eu sempre fui muito intenso, prestativo e atencioso, gosto muito de me expressar. Eu sempre tentei interagir, levando notícias, fofocas, contando sobre meu dia. Às vezes mandava fotos da minha rotina, fazia desabafos e assim fomos criando a nossa intimidade. Ele no começo me incentivou a dizer não e expressar o que eu sentia, porque isso poderia virar problema no futuro. Eu aprendi bastante coisa com ele sobre relacionamento. Detalhe, ele já teve um namoro de 2 anos antes de namorar comigo, que tinha acabado 1 mês antes de nos conhecermos. E daí que eu fui começando a perceber que eu estava cedendo demais, com aquela intenção de fazer dar certo, mas quando ele me deu o primeiro não, eu vi que não poderia mais agir assim e passei a tentar amadurecer. Como não pude pagar por uma terapia, procurei vídeos na internet e passei a ler alguns artigos online para tentar entender as dinâmicas dos casais, dos relacionamentos e para poder entender meus sentimentos e trabalhar melhor eles dentro do relacionamento. O problema é que eu comecei a perceber que estava havendo uma falha de comunicação entre nós dois ao longo do tempo. Com pouco mais de 4 meses de namoro, eu já sentia ele indisposto e cansado para conversar sobre o relacionamento. Ele fazia desdém dos meus sentimentos, brincava, fazia brincadeiras ácidas ou sarcásticas quando o assunto envolvia o nosso namoro ou algo que eu tinha para falar sobre algo que me incomodava. Isso foi se acumulando dentro de mim até o dia em que resolvi terminar porque eu estava me sentindo ansioso e preocupado. Nosso próximo encontro estava previsto para o dia 13 de novembro para comemorarmos meu aniversário, pois eu dei uma festa para comemorar com alguns amigos próximos e, claro, ele estaria lá para todos conhecerem ele. O problema é que no dia 11, dia do término, eu falei que queria conversar sério com ele sobre meus sentimentos e que queria conversar pessoalmente, justamente porque vinha sentindo esse buraco no meio virtual. Meio onde nos comunicamos diariamente, afinal, namoro à distância é isso. E o que é um saco, né? O problema é que, mais uma vez, ele fez uma brincadeira que me incomodou, sou muito infantil da parte dele, demonstrando desinteresse em saber o que eu tinha para falar. E eu ia expor meus sentimentos dentro do relacionamento, até porque para existir o namoro precisa que exista sentimento dos dois lados. O relacionamento vem do verbo relacionar e eu não estava nessa jornada sozinho, precisávamos caminhar juntos e eu estava começando a sentir que estava vivendo em um monólogo. Eu até tentava conversar por mensagem, às vezes também. A maioria das vezes era por ligação, mas ele estava sempre cansado, indisposto, parecia não muito interessado em saber o que eu tinha para expressar. Isso me cansando. No começo eu pensei que seria só o problema dele não gostar de se relacionar à distância. Enfim, gente, o e-mail é muito longo, então eu dei uma parada aqui, né, para dar uma resumida. Enfim, toda essa situação aqui foi incomodando ele e ele, então, resolveu terminar, certo? Aí terminei o namoro, mas ainda gosto muito dele. A última mensagem que ele me mandou foi: boa sorte no seu caminho. Quando eu respondi agradecendo e desejando o mesmo, minutos depois ele nunca mais abriu a minha mensagem. Nem muito menos o aplicativo que usávamos para nos comunicar, que era o Telegram. Também pensei muito a longo prazo, visto que namorando à distância, com previsão incerta de namoro presencial, apenas para março de 2022 em diante, pensei se eu queria ficar me submetendo a essas migalhas até lá, se valeria a pena aguentar essa ansiedade e preocupação. Agora, às vezes me pego pensando se me arrependo, se mando mensagem.
mas sempre tento voltar ao motivo do término para lembrar que se ele não queria conversar antes, talvez não queira agora. Meu querido, segue seu caminho. Claramente, né, se empolgou demais. Esse negócio do mundo virtual, gente, é muito fácil se empolgar no mundo virtual. Só que se tem esse fator distância, e se esse fator distância incomoda um dos dois, se incomodar os dois, então piorou. Mas se já incomoda um dos dois, ó, não adianta insistir não. Não dá certo. Não tem amor virtual que resista, bem. Ai, que fofinho, que isso, que aquilo, bem. Quem se incomoda com relação à distância, não adianta entrar nessa. Então, talvez você, meu querido, que me mandou o e-mail, talvez você desse conta de levar a coisa para frente. Ele não. Se ele já mostrou incômodo com relacionamento à distância, gente, não dá. A pessoa que mostra incômodo com relação à distância, caso ela mantenha a relação à distância, ela vai ter alguém para ela funhanhar, vai ter alguém físico. Porque o que incomoda a pessoa na relação à distância? Não ter o contato físico. Então ela vai achar alguém para ter contato físico. Repito, o que eu estou falando aqui não é regra. Porque tem gente que vai viver bem na relação à distância e não vai se incomodar com a distância. Então tudo bem, aí vai dar certo. Pode dar certo, né? Porque inclusive pessoas que gostam de ter relacionamento à distância, talvez não dê certo, por quê? Porque tiveram incompatibilidades. Então não adianta insistir. E eu tenho uma vontade, minha cabeça fica pensando, será que eu fui impulsivo? Não. Mas tá certo você. Todas as vezes que eu sinto vontade de mandar alguma coisa fazer, eu me foco no motivo pelo qual eu terminei. Esse é o caminho, gente. Eu me foco no motivo pelo qual eu terminei. E agora eu tô te dando um outro motivo. Ele indicou que não gosta de relacionamento à distância. Então, bem, esquece. Não dá certo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.